Salve, gente do agro, bom dia, tudo bem? Sexta-feira, 7 de março de 2025. E os destaques para a edição de hoje são estes. Brasil dialoga com a China para retomar a exportação de 3 frigoríficos de carne bovina. Produção mundial de carne bovina deve cair este ano. E o Brasil pode cortar impostos sobre etanol para aliviar tensões com os Estados Unidos. A tendência, a cotação do mercado e a previsão do tempo você confere agora. Dono do Boi, Olho no Agro, aqui na Vale. Olho no Agro, a melhor informação. O programa que te ajuda a cuidar da produção. Brasil dialoga com a China para retomar a exportação de 3 frigoríficos de carne bovina. O governo brasileiro está em conversações com o governo da China em busca de soluções que permitam a retomada de exportações por 3 frigoríficos suspensos pelo país asiático. A decisão ocorreu quando foram identificadas não conformidades em relação aos requisitos de importação estabelecidos pelo governo chinês. Os frigoríficos afetados, JBS Mozalândia, Goiás, Frisa de Nanuque, Minas Gerais e Bomart de Presidente Prudente, no estado de São Paulo, estão adotando medidas corretivas para atender às exigências regulatórias. A China é o principal destino da carne bovina brasileira e as exportações para o país asiático desempenham um papel estratégico para o mercado nacional. Muito bem, sobre esse assunto, convidamos o analista de mercado Iberville Neto, diretor da consultoria HN Agro, para sabermos até que ponto a decisão chinesa impacta o setor nacional no curto prazo. Alô, Iberville. Olá. A nossa leitura é de que essa suspensão de plantas para envio de carne bovina à China, ela não muda o cenário da pecuária nacional, ela vai gerar alguma pressão, algum barulho no primeiro momento, isso é fato, isso é comum de acontecer, sempre os compradores usam essa estratégia para tentar aumentar escalas e trabalhar de maneira mais folgada. Regionalmente isso vai ser muito importante, isso sim, nós acreditamos que a região ali de Mozarlândia, a região de atuação dessa planta, tenha seu impacto mais relevante, mas em nível nacional, em médio prazo, nós não acreditamos que isso vá mudar muita coisa. Tá? As plantas, somando as 3 plantas, a gente tem alguma coisa em torno de 11% do que o Brasil exportou no ano passado, então é relevante, mas por outro lado, se a gente pegar as demais plantas que mandaram carne para a China no ano passado e elas aumentarem 12% as suas vendas, a gente já equaliza essa lacuna dessas 3 plantas, tá? Então, não é algo insubstituível na nossa visão. Claro que regionalmente, para as empresas que tiveram essa suspensão, o impacto é grande. Quando a gente fala de JBS, é a maior planta, é a planta que mais enviou carne da empresa e do Brasil, inclusive, no ano passado. Mozarlândia foi a planta que mais vendeu carne para a China no último ano. Então, esse impacto não é irrelevante e regionalmente ele vai fazer barulho por um tempo. Nós acreditamos nisso, mas em nível nacional, em médio prazo e nas exportações totais enviadas à China ao longo de 2025, nós não acreditamos que vá gerar alguma alteração nas expectativas que vinham já sendo traçadas. Outro ponto que a gente tem que acompanhar é o quanto isso vai durar, né? Aqui essas porcentagens que nós comentamos são do ano inteiro. Se a gente tiver aí uma suspensão que dure, não sei, falando de China, a gente nunca tem uma referência, né? Mas se durar algumas semanas ou poucos meses, isso vai ter um impacto mais limitado do que se for indefinidamente. Na nossa visão, não deve ser algo que dure muito, mas, mais uma vez, falando de China, a gente sempre tem dúvidas do que vai acontecer, tá bom? Agora, em linhas gerais, cenário nacional, na nossa visão, isso não vai mudar o jogo de preços e da pecuária esse ano. Voltamos sempre com os fundamentos aqui. Nós temos uma economia doméstica mais fraca, nós temos um câmbio atrativo para as exportações, nós temos uma expectativa de diminuição da oferta de fêmeas. No frigir dos ovos, a nossa expectativa é de preços firmes e preços melhores do que os do ano passado na média. Então, essa continua sendo a nossa visão, apesar dessa ponderação que regionalmente vai gerar impacto e sempre acompanhando a duração dessas suspensões. Um abraço e até mais. Valeu, Iberville. Muito obrigado pela participação aqui no nosso programa e foi esclarecedora a sua participação. Iberville Neto, que é diretor da HN Agro Consultoria. Produção mundial de carne bovina deve cair este ano. O Departamento Norte-Americano de Agricultura apresentou os dados esperados para a produção mundial de carne bovina para 2025, que deve ficar abaixo do registrado no ano passado. Essa queda é reflexo da expectativa de baixa na oferta de carne bovina dos 4 maiores produtores mundiais, que são Estados Unidos, Brasil, China e a União Europeia.
Estados Unidos e Brasil devem ter a maior queda na produção de carne bovina ao longo de 2025. De acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, a produção brasileira de carne bovina deve alcançar 11,75 milhões de toneladas, 0,84% menor que a verificada em 2024, que foi de 11,85 milhões de toneladas. Porém, é importante observar que o Brasil está cada vez mais próximo de alcançar, pela primeira vez na história, o posto de maior produtor mundial de carne bovina, superando os Estados Unidos, cuja produção para este ano está estimada em 11,81 milhões de toneladas. Já por seu lado, a China, terceira maior produtora mundial de carne bovina, deve apresentar leve queda na oferta, enquanto que a União Europeia também mostra expectativa de redução da produção de carne bovina em 2025. E olha, todo esse cenário de menor produção reforça a expectativa de preços firmes do boi gordo ao longo de 2025, especialmente no Brasil, que é o principal exportador mundial de carne bovina. Brasil pode cortar impostos sobre etanol para aliviar tensões com os Estados Unidos. O Brasil considera reduzir o imposto de importação do etanol norte-americano para tentar convencer os Estados Unidos a abrir uma exceção na tarifa de 25% sobre o aço e o alumínio brasileiros. A medida, ao mesmo tempo, visa conter a inflação interna. E nesse leva e traz, desse toma lá da cá, o governo norte-americano criticou as tarifas brasileiras sobre o etanol, classificando-as como barreiras comerciais injustas. Em contrapartida, o Brasil argumenta que os Estados Unidos também mantêm tarifas sobre o nosso açúcar. O presidente norte-americano Donald Trump estuda aliviar tarifas para países que cumprem acordos comerciais. Se o Brasil reduzir a taxa sobre o etanol norte-americano, pode se tornar candidato a uma exceção na tarifa do aço e também alumínio. Muito bem, a título de informação, o Brasil exporta etanol aos Estados Unidos, que cobra uma taxa de 2,5%, enquanto que a taxa nacional sobre o etanol importado dos Estados Unidos é de 18%. Agora, se o Brasil ceder e baixar a taxa sobre o etanol norte-americano, o setor de etanol brasileiro pode perder a competitividade. E isso com certeza irá colocar o governo brasileiro entre a cruz e a espada. Pois é, a diplomacia e negociações comerciais bilaterais, embora tenha que sacrificar um ou outro setor, sempre foi e será a melhor saída, e principalmente nesse caso entre dois gigantes, Brasil e Estados Unidos. Acompanhe a gente lá no Instagram, nosso endereço é @orinoagrooficial. www.orinoagro.com.br é o nosso portal de informações sobre agropecuária. Acesse e fique bem informado. E vai daqui um abração muito apertado, carinhoso à nossa audiência desse nosso querido Brasil, tanto na rádio como também no canal Orinoagro. Alô Flávio, em Paranaíba, no Mato Grosso do Sul. José Carlos, em Luiz Eduardo Magalhães, lá na Bahia. Genesis Acácio e Valdete Ferreira, em Conilza, lá no Mato Grosso. Mande aquele alô pra gente dizendo de onde você é. E se você não se inscreveu no canal, aproveite agora, se inscreva, acione o sininho, deixe aquele joinha pra gente, também o teu comentário. Afinal de contas, o nosso Orinoagro é o canal de informação sobre a agropecuária. Pela previsão do clima-tempo, a sexta-feira do Norte Pioneiro será de sol com algumas nuvens. A máxima em 33 e a mínima em 21 graus. Olho no agro, de olho no tempo. Acompanhe agora a previsão do tempo aí em seu estado. Olha, como já era esperado, a cotação baixista no mercado físico do gado gordo se intensificou bastante de ontem para hoje em todo o país. Cotação do boi gordo para hoje, no Paraná, R$ 303,00, pagamento à vista, e a novilha gorda em R$ 295, também com pagamento à vista. No estado de São Paulo, boi gordo cotado a R$ 308 à vista e a novilha gorda em R$ 300,00, também com pagamento à vista. No Mato Grosso do Sul, boi gordo cotado em R$ 300,00 por arroba, à vista, e a novilha gorda em R$ 292, também à vista. Em Goiás, boi gordo cotado em R$ 295 e a novilha gorda em R$ 288, à vista. No Tocantins, boi gordo cotado em R$ 278 à vista e a novilha gorda em R$ 268, também com pagamento à vista. O boi no Mato Grosso está cotado hoje em R$ 295 à vista e a novilha gorda em R$ 285, também à vista. Boi mineiro cotado hoje em R$ 302, pagamento à vista e a novilha gorda em R$ 295, também à vista. Na Bahia, o boi gordo está cotado em R$ 278 à vista e a novilha gorda em R$ 270, também à vista. Boi paraense cotado hoje em R$ 280 no cash e a novilha gorda em R$ 270, também no cash. E em Rondônia, boi gordo cotado em R$ 272 à vista e a novilha gorda em R$ 262, também à vista.
Soja pela cotação média do Paraná, R$ 123,50 a saca. O milho pela cotação média do Paraná, R$ 71,80 a saca. Café arábica pela cotação média Brasil, R$ 2.612,65 a saca. Variedade robusta pela cotação média Brasil, R$ 2.000 a saca. Apresenta amanhã aqui na Vale mais uma Hora do Boi, Olho no Agro. Até lá, gente. Um abração bem apertado em toda a família e tenham todos uma ótima sexta-feira. Olho no agro.